Então, voltando aqui, como eu disse, logo então após isso eu mostro que depois de algumas tentativas falhas eu consegui ter o mesmo êxito que ele possivelmente vai ter quando ele fazer a mesma coisa que eu fiz, porque eu já fiz tudo que ele fez e também não deu certo, mas quando eu fiz isso aqui que ele não fez ainda, deu certo. Esse algo novo é exatamente a fórmula mágica, o segredo que me fez obter o sucesso, chegar onde ele quer chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, com muita emoção nessa virada de chave, nessa descoberta, né, de sentimentos do sistema límbico, ele registra aquele ocorrido como um fato, porque eu provei para ele argumentos suficientes que mostram que aquela informação é verdadeira. Como eu saberia de tudo que ele passou se eu não tivesse vivido aquilo? Porque eu realmente vivi, certo? E quem não vive estuda essas informações estudando o perfil comportamental daquele tipo de cliente para saber e poder botar ali para convencer ele. Pois ele se vê em mim agora. Quando ele viu isso, ele viu que eu consegui, ele se vê em mim, ele vê eu como inspiração, ele acredita em mim. Então ele toma a decisão e eu vendi para o sistema límbico. Agora eu tenho que vender para o racional. Por isso a necessidade de você trabalhar com histórias verdadeiras e não mentir. Dar ênfase sim nas emoções, porém trabalhar na verdade. Pois se uma pessoa descobre que a história que convenceu ela é mentira, ela para de lutar pelos seus sonhos e entra em depressão. E sabe lá o que acontece. Por isso que é difícil. Se você mente e vende produto podre na internet, você está ferrando com a cabeça das pessoas, você não está entendendo qual mal você está fazendo. Então, ou tem as duas umas. Ou a pessoa entra em depressão e fica mal, ou ela ativa o instinto vingativo. E ela vai para a luta para te destruir. Lembre-se, você está lidando com a criança interna de uma pessoa, tá? Então, a boa notícia é o quê? Pessoas que fazem mal só são um córtex pré-frontal cheio de desculpas e com um sistema límbico traumatizado. Então, qualquer pessoa que você vê ruim na rua, qualquer pessoa, saiba que ela está com o córtex pré-frontal dela cheio de desculpas e tentativas falhas e o sistema límbico traumatizado. E você consegue desbloquear ela? Você consegue, só que você vai ter que saber como estudar aquela pessoa para saber formas de acessar essas partes interiores dela. Porque da mesma maneira que você pode vender algo, você pode convencer a pessoa a deixar de votar no comunismo e votar no, sei lá, no partido de direita. Você pode deixar a pessoa convencer o partido de direita a votar no comunismo. Você pode convencer qualquer coisa. Você pode convencer uma pessoa que antes era satanista, hoje ser cristiano e no cristianismo. Então, você consegue mudar. Literalmente consegue acessar e mudar a programação mental da pessoa com base nisso. Entende? Jesus fez isso da melhor forma possível, certo? Você pode ver isso. Jesus muda a cabeça das pessoas sem ter que ir lá e dizer que elas estão erradas. Simplesmente contando uma história linda que todo mundo fala, caramba! E que é verdadeira, né? Então, obviamente, elas nunca estariam lendo isso aqui, tá? Não te preocupa por eu estar ensinando essa informação. Se você chegou até aqui é porque você é inteligente o suficiente. Porque se a pessoa não chegou até aqui, é porque ela é do mal. Um exemplo, o córtex pré-frontal de uma pessoa do mal nunca deixaria ela chegar até aqui. Ele já ia ter achado esse treinamento muito difícil, uma canseira, uma baboseira, e pronto. Tá tudo bem, o córtex pré-frontal dela impediu ela de chegar aqui. Por quê? Porque talvez isso realmente fosse uma ameaça, certo? E essa ameaça para ela, infelizmente, é que ela é uma pessoa ainda que não está pronta para isso. Então, a gente tem que deixar claro isso, que não precisa ficar com medo disso cair nas mãos erradas, essa informação toda que eu estou te passando, porque somente as pessoas certas podem ver isso. Assim como o Evangelho, Deus fala, muitos verão e não verão, outros ouvirão e não virão. Tipo, ele dá umas parábolas assim, é a mesma coisa. Só pessoas do bem conseguem acessar isso. Não, tem pessoas do mal, mas elas foram treinadas diferente. Não dessa forma aqui. Ela já vem do estudo do mal para estudar formas e aí elas entram em coisas bem piores. Tá? Você tem que fazer um trabalho muito mais esforçado do que isso aqui. Mas enfim, não é sobre isso que a gente está conversando, né? Então, obviamente, elas não estão lendo isso, por isso fique tranquilo, não tem como esse conhecimento cair em mãos erradas, pelo menos eu acredito que não. Então agora a gente vai entrar na parada de como vender para qualquer pessoa, seja no WhatsApp, seja em vídeo, seja um monte de coisa. Aqui eu vou te apresentar o meu modelo de vídeos. E eu vou começar com o primeiro passo, que é você chamar a atenção de uma pessoa de uma forma diferente. Tá? Você tem que, quando você quer vender, você começa, o primeiro passo é chamando a atenção da pessoa de uma forma diferente. Seja com um gelo que fique quente, seja com um robô de salário, seja com um contrato de 50 milhões. E então agora, depois que você tem a primeira atenção da pessoa, respeite os primeiros minutos do córtex pré-frontal. Porque é aqui que ele está ignorando tudo. Você chamou a atenção, você pegou ele com uma informação diferente. Mas agora ele quer saber o que é isso. Se você falar que é coisa que ele já sabe, ele vai te bloquear.
Então tem que trabalhar no conteúdo da promessa para você saber o que prometer ao ponto dele falar, não, peraí, isso aí eu não vou bloquear porque eu não sei o que é. Então, agora é a maneira que você tem atenção, presta atenção nos primeiros minutos. Não é porque ele te deu atenção que te deixará passar para falar com a criança interior. Então, crie uma promessa ou um ângulo curioso que futuramente leve ele à sua promessa. Faça o córtex pré-frontal bugar ao ponto dele não entender nada. Porém, a curiosidade que você despertou naquele novo argumento, naquele ângulo, obrigá-lo a continuar dando atenção àquilo. Justifique para o córtex pré-frontal agora com provas suficientes que façam ele acreditar ao ponto de dar mais atenção ainda, tá? Prove de qualquer maneira que aquilo funciona e que merece ser dado a devida atenção, tá? Então você tem que provar para o cara de tudo que aquela informação maluca que ele não está entendendo nada funciona e que ele tem que dar atenção urgentemente. Isso tu pode ativar vários gatilhos mentais que eu vou te mostrar mais para frente. Agora então encaixe um conectivo dizendo que rapidamente irá revelar aquilo para ele, para que ele pense, não, ele já vai me revelar, não preciso achar que eu vou perder tempo. Traga o bom senso e mostre algum argumento como, sei que você tem pouco tempo e por isso vou ser breve. Ele está ansioso para saber o que é, você provou que funciona e você disse que vai ser breve. Você quebrou todas as barreiras que impedem ele de te liberar a atenção. Tempo, perca de tempo, novidade, nunca vi aquilo antes. Então faz com que ele fale, mano, eu preciso dar muita atenção a isso, que isso é uma novidade impressionante. É um segredo. Pronto? Observação. Esse passo a passo aqui que eu estou te mostrando, ele é usado para fazer um vídeo de vendas. Onde a interação do usuário não existe no vídeo. O vídeo é estático. Agora, se você estiver fazendo isso frente a frente com uma pessoa ou no WhatsApp, você pode potencializar muito mais isso, usando as frases como perguntas, assim como você prende muito mais a atenção e ainda colhe dados suficientes para fortificar os seus próximos argumentos. Estou falando isso porque isso que eu estou te mostrando é como eu faço meus vídeos. Mas se você estiver no WhatsApp ou tete a tete com uma pessoa, você pode usar cada frase desse passo a passo de efeito como uma pergunta, porque daí tu gera a interação da pessoa, coleta os dados que ela te dá como resposta e formula melhores argumentos depois, certo? Mas aqui, o base, tá? Para você entender. Comece a sua história com a esperança de ser breve, até os primeiros pontos aonde acontece o ponto de identificação. Com ela, pode parecer o momento que ele está. A partir daí, você já estará em transição para o límbico. Então, no quinto passo que eu estou falando aqui, é depois de você prender a atenção do cara, fazer esse bug e ele achar que você vai ser breve, você vai começar a história sentimental, tá? Com a esperança de ser algo rápido. Até os primeiros pontos onde acontece o ponto de identificação, onde você mostra que você já passou por onde ele está, certo? Você descreve isso com chuva de detalhes. E ele para de estar preocupado agora no tempo que vai demorar e começa a querer mais argumentos daquilo porque ele está se identificando. Ele, mano, mas isso parece comigo. Nossa, na real eu vou dar esse cara sabe? Ele vai pensar isso, esse cara sabe do que eu sei, mano. Ele me entende, esse cara. Aí você meio que fez ele aceitar. Aí está o momento da transição para o sistema límbico, aonde acontece o ponto de identificação. Por se parecer o momento que ele está, a partir daí você começa a ter a transição para a criança interna, certo? E aí aqui então a gente chega na sexta parte, onde começa a chuva de emoções misturada com conexão. Agora basta ir argumentando a tensão das emoções, ou seja, você vai amplificando a tensão, e aí eu passei por isso, eu sofri isso, só que tudo coisas que ele já viveu, sendo verdadeiro e mostrando exatamente o que ele sente, às vezes até um pouquinho mais forçado, mas que faz ele acreditar naquilo também, porque você viveu. Ele não viveu tanto forçado, mas você viveu, não estou dizendo sem mentir. Então isso faz com que o coração dele vá, entendeu? A tensão vai aumentando na história até chegar no êxtase, tá? Ignora tudo errado que está escrito aí no texto, mas a parte que você não aguentava mais e que estava prestes a se entregar e não ver mais esperança, ele vai se ver. Eu não quero chegar nessa parte. Ele vai pensar assim, meu Deus, cara, pior que é bem isso que vai acontecer comigo, sabe? E aí então nesse momento é onde você apresenta o método ou solução que você usou ou teve êxito tão querido por ele, o êxito que ele tanto quer ter na vida, que ele ainda não descobriu como você apresenta para ele. Então agora, após a chuva de emoções e a virada de chave, o sistema límbico foi convertido, porque você
entrou um sentimento, você mostrou que você é uma pessoa confiável, que você passou pelo mesmo que ele, só que você descobriu algo que ele não descobriu ainda. Só que a prova que aquilo funciona é justamente porque você passou por tudo que ele passou, só que você chegou em um lugar que ele ainda não chegou, você chegou no fundo do poço. E no fundo do poço você encontrou uma corda, e ao invés de se enforcar com a corda, você decidiu jogar ela com uma pedra para a rua, escalar o poço e usar ela para subir. Então foi o ângulo diferente que você viu com a matéria que você tinha, que deu a solução dos seus problemas, e agora ele fala, caraca, é isso que eu preciso. Nesse momento, o sistema límbico dele foi assimilado. Assuma a técnica de rapport a partir daqui, tá? E agora o que eu quero te dizer, só pra gente finalizar, como assim assumir a técnica? O sistema límbico dele comprou, criança interior aceitou, certo? Quando fez isso, agora você só tem que retomar para onde você estava no início do vídeo, do argumento. Qual é o início? É o presente atual momento, porque você voltou no passado para contar uma história para ele. Agora você volta para ele no presente e ele vai te enxergar com olhos diferentes, porque agora ele já sabe a tua história, ele te conhece, ele vai te respeitar. Então agora ele não te vê como igual para igual, como uma pessoa que quer, sei lá, iludir ele, enrolar. Agora ele te vê como uma pessoa respeitosa. E o que você fala para ele é exatamente o que ele tem que fazer. Agora você dita as ordens, agora você acelerou o passo, agora você voltou lá atrás, quando você contou a história que estava no mesmo momento que ele, você mostrou que você estava igual, você assumiu a velocidade dele, agora você vem assumindo a sua de novo. E agora a tendência é que ele faça isso aqui, ó. E vem aqui de novo. Então, assuma a sua posição de rapora novamente. Agora é o momento em que você assume a sua posição de autoridade novamente. E agora o seu cliente já se vê como um diretor que pode dirigir ele para o sucesso. Certo? Então, bora para a próxima parte aqui da aula que você vai adorar. Vamos embora.